Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a psicóloga Marina Marasco. Estamos falando sobre verdade. Quando se fala de verdade, muitas vezes você aplica também um pouco do seu jeito. A gente estava falando no início sobre suas crenças. O quanto as crenças podem afetar a verdade que você tem? Olha, as crenças são, são aquelas que norteiam a nossa maneira de julgar o que é ou não verdadeiro. A gente está pensando numa maneira de conceber a verdade um pouco mais abstrata do que simplesmente algo que você consegue verificar no ato e no momento. Não é uma questão de radicalizar uma concepção de verdade abstrata, mas, de fato, a partir das nossas crenças, a gente julga se tal ou tal afirmação nos parece ou não verdadeira, ou se tal ou tal crença, outra crença que venha se agregar, nos parece ou não verdadeira. Como separar, muitas vezes, nessa hora da crença, e eu nem estou falando necessariamente de uma questão de religião, mas o sentido de verdade nessa percepção de um delírio? Pois é. Como separar um sentido de verdade de um delírio? Se a gente pensar numa pessoa que sofre de esquizofrenia, por exemplo, que tem ilusões, às vezes, visuais, auditivas, e aquilo é muito real para ela, né? Como é que você diz para ele que o que ele está vivendo é mentira? Depende de uma construção de crença que consiga concorrer com a crença nos próprios sentidos que ele tem. Eu posso ir além. O que faz deixar de ser verdade para uma adolescente muito magra que ela está se sentindo gorda? Esse é um outro ponto interessantíssimo. Como faz? O psicólogo ou a pessoa que se deparar com uma situação dessa vai precisar entender quais são as situações e as relações que sustentam essa crença. Nem sempre isso é fácil. Porque, veja bem, uma crença ela é sustentada a partir da história de vida de um indivíduo. A gente pode achar que a gente escolhe as nossas crenças, mas, na verdade, a gente pode até deliberar entre uma crença ou outra dentro da nossa experiência de vida. Mas a gente não teria uma carga genética nisso? Sim, existe, na visão behaviorista radical do Skinner, que é uma das que eu trabalho nesse projeto, que também é um pragmatista, a crença, ela vem de o nosso comportamento. A crer é um comportamento para ele. Então, o comportamento de crer, ele está entretido no teu antecedente genético, na tua história biológica imediata, né, da família, na história da tua espécie, né, tem dois nomes, é filogenia e ontogenia, né, e é na tua história de vida, na tua história como indivíduo, pessoal, nas tuas experiências. Então, sim, a nossa predisposição em crer em A ou B, ela vem, sim, das experiências que a gente acumula ao longo da vida, da nossa carga genética e também da história da própria espécie humana. Todo comportamento ele está imbricado nessa teia, e essas coisas se relacionam. Então, veja bem, uma crença ela pode ser mudada, aí entra na sua pergunta, como é que eu posso convencer, né, uma moça que é muito magra de que ela na verdade, não precisa se sentir gorda, né? Então, essa crença dessa pessoa, ela está inserida numa teia complexa de experiências de vida, e aí, numa perspectiva behaviorista radical, é preciso que a gente possibilite outras vivências, outras experiências. Outra coisa, nesse mesmo caso você vai ter ela dizendo: não estou magra, preciso emagrecer. Eu lembro de uma parte mais de infância em que, tipo, qualquer pessoa que chegasse acima do peso lá em casa, a família tratava como estar saudável. Uhum. Nesse caso daí, você tem construções históricas da verdade? Exatamente.
Exatamente. Você passa a acreditar que uma forma física ou outra é melhor, é mais bonita ou mais saudável. E isso acaba estruturando as tuas escolhas também. Seria isso um sinal de que a verdade é mutável? O que era verdade na década de 50 deixou de ser verdade nos anos 2000? Olha, a sua pergunta é uma pegadinha muito interessante. Por quê? Se eu disser para você que ela é mutável, eu estou admitindo que a verdade é algo que está estabelecido, que você pode transformá-la, sim ou não. Mas, na verdade, eu não posso dizer que a verdade é mutável. Eu não posso dizer nem que a verdade é algo a que se pode atribuir mutabilidade ou imutabilidade. A verdade é uma ação no mundo. Entende? A verdade não... E essa é a grande sacada da perspectiva behaviorista que a gente encontra em Brandon, que a gente encontra em Skinner e em outros filósofos pragmatistas como Hort e outros. A grande sacada e a grande briga que tem no meio filosófico é essa. A verdade não é algo a que você pode atribuir qualidades, porque ela mesma é uma qualidade. A verdade não é um substantivo, mas um adjetivo de ações no mundo. E aí sim, isso se altera de acordo com a nossa cultura, com a nossa história e assim por diante. Em algum momento, a verdade pode ser absoluta? De acordo com essa perspectiva, não. Ela pode ser enfiada goela abaixo por algum meio de torná-la absoluta, né? A gente vê no nazismo, por exemplo, da Alemanha, que houve 99% de adesão dos alemães da época. A verdade absoluta ali era que os judeus eram uma praga a ser combatida. Mas eu não posso afirmar que todas as pessoas acreditassem nisso como verdade para si. Eu poderia relativizar isso, exemplo, temos como verdade que os animais como boi, porco, estão no mundo para nos alimentar? Se você encontrar uma única pessoa que discorde de você, você já tem uma dúvida em relação à sua verdade. Então, nesse sentido, não existem verdades absolutas. E aí eu entro um pouco na religião. Uhum. Deus, no sentido de tipo, existe e não existe, será sempre, eu estou falando no caminho especulativo até para lhe deixar em saia justa mesmo, será sempre uma questão de querer crer ou não? Eu volto naquele ponto que a gente conversou anteriormente. Deus e qualquer outra crença religiosa, até porque é um tipo de crença absolutamente abstrata, ela sempre vai ser ponto de disputa. Porque eu, particularmente, a partir dos estudos e da visão pragmatista, não acredito que seja uma crença que nós escolhemos. Né? Eu não gostaria de usar essa palavra, mas acho que fica fácil de entender. Acho que a gente herda um pouco. E aí, de acordo com a gente vai conduzindo a nossa vida e das opções que o ambiente nos dá, aí a gente pode ir se afastando ou se aproximando mais dessa herança cultural que é a religião, o que é a nossa visão de Deus. Por exemplo, é muito mais fácil, num país como o Brasil, você nascer numa família católica e se tornar depois espírita, do que você nascer num país radical islâmico e escolher outra religião lá dentro. O ambiente não te dá muitas opções, entende? Então, sim, a religião sempre vai ser um campo de disputa, porque eu nunca vou poder provar que você está errado. Veja, eu posso, no campo da ciência, você pode fazer uma afirmação e eu posso fazer um experimento que contradiga a tua afirmação. E aí, através desse experimento, se ele estiver dentro dos rigores que se espera na ciência, aí você pode dar o braço a torcer, eu posso convencer outros. Veja, eu tenho um caminho físico, um caminho material para fazer isso. Na religião, não. Na religião, a gente fica sempre no caminho da especulação. Então, realmente, essas disputas, elas são infindáveis. E a pergunta é justamente isso, nesse sentido, tipo, o ser humano, ele tem uma zona de conforto sempre nesse sentido. E logo se chega à conclusão de que, tipo, uma vez que eu chego numa zona de conforto, eu não quero sair dela. Uhum. Buscar Deus, buscar a verdade numa religião, e aí no sentido de busca da verdade mesmo, é uma questão de zona de conforto, é mais fácil estar ali preparado, ali já entregue, tipo, preciso de uma verdade
busca em Deus, não sei o que é, não importa, Deus é que sabe, preciso. E aí, para onde meu familiar que morreu foi? Deus é que sabe, Deus é que quer, Deus é que tem seu propósito. Jogar a verdade para frente é confortável? Olha, numa perspectiva behaviorista, skinneriana, né? Buscar a verdade ou adotar para si uma religião é um comportamento que tem uma função. Todo comportamento tem uma função. Quando você me pergunta, crer é só manter uma zona de conforto? Na verdade, todo o organismo vivo, ele está em busca, de segurança, de satisfazer suas necessidades básicas, e o homem um pouco mais do que isso, porque a gente tem relações mais complexas com o nosso ambiente. Então, veja, qualquer organismo, qualquer ser humano que busca uma crença, ele busca querendo consequências que sejam, que se encaixem nas expectativas, que a palavra expectativa não é boa, mas que atendam o repertório comportamental que ele desenvolveu e a maneira como ele se relaciona com o ambiente, com a cultura. Então, veja, escolher uma crença religiosa, se eu disser que é mero comodismo, eu vou estar talvez reduzindo um pouco os efeitos de uma crença religiosa. Eu acho que extrapola um pouco. E eu posso também dizer que a escolha do cientista por crer na ciência tem o mesmo processo da escolha, a palavra escolha não é a ideal, mas do processo de crer do religioso. É o mesmo processo de crer do cientista, tem a mesma função, entende? A gente analisa no behaviorismo os comportamentos não em termos morais, não com julgamento moral, é bom, é ruim, é melhor, é pior, mas em termos funcionais. A que função crer em Deus está servindo na vida de alguém ou na vida de um grupo? A que função crer na ciência e não crer em Deus está servindo para um indivíduo ou outro? Né? É sabido que uma pessoa ela não é mais ética ou menos ética porque é religiosa ou não é religiosa. Então, me parece que o comportamento de crer, ele tem muito mais a função de estabelecer a maneira de relacionar com os intempéries do mundo, porque a gente vive num mundo, em grande parte, que é imprevisível, assim como a ciência também tem essa mesma função. Como a gente se relaciona com os intempéries do mundo? E eu falo mundo social, mundo natural, né? Eu falo de mundo de uma visão ampla. Creio que é isso. A gente vai para o nosso segundo intervalo, a gente volta já. Estou aqui com Marina Marasco, psicóloga, está fazendo uma pesquisa Por que a Verdade é um Tema Filosófico, uma perspectiva brandomiana. A gente volta já.